Fala aí, tudo bem? Você já pensou em algum momento pegar um empréstimo para comprar uma casa, para comprar um imóvel, para comprar um apartamento? Então esse vídeo é para você. Nós vamos falar agora sobre os tipos de financiamento e qual financiamento é a melhor opção. Se é o saque ou se é o price. Você já ouviu falar algum dos dois? Antes de você ir na agência bancária, você precisa conhecer primeiro essas duas opções, tá? O financiamento tipo saque e o financiamento da tabela price. E entender principalmente qual é a diferença um do outro, as principais vantagens e desvantagens. Então, se você está pensando em pegar um empréstimo para fazer um financiamento bancário, você tem nessa cabeça aí o que é melhor? Antes de você ir no banco, você precisa fazer essa avaliação, pesquisar na internet, ver como é que é o mercado nesse ponto, as taxas de juros, quais são as melhores taxas de juros aplicadas pelos grandes bancos, para aqueles que emprestam dinheiro para você, que logicamente, né, só quem tem muito dinheiro consegue comprar uma casa à vista, né? É claro. Ninguém consegue comprar uma casa à vista numa pessoa normal nesse Brasil. Então esse vídeo é para você que, assim como eu, já pegou um empréstimo para financiar uma casa, tá? Então a gente precisa saber qual que são as melhores opções. Primeiro, explicando basicamente o que é a tabela price. Tabela price é um financiamento que você faz, só que as parcelas são valores iguais do início ao fim do financiamento. Você não consegue reduzir, tá? Esse é o principal ponto do price. Se você vai pagar 2.000 mês, você vai fechar com 2.000 mês. Já a parcela tipo da tabela saque, você começa com um valor um pouco mais elevado e ele vai se reduzindo com o tempo, tá? Então essa é a grande diferença, tá? Então assim, agora a gente vai ver as principais vantagens e as principais desvantagens da tabela saque e da tabela price, tá? Então qual seria a melhor opção para você? Eu tenho a minha opinião e eu fiz desse jeito, mas cada um avalia o seu ponto, tá? As principais vantagens do sistema price, basicamente, na minha concepção é a única, mas a gente acha aí nos especialistas algumas outras opções. A principal vantagem que tem a tabela price é o valor da parcela ser menor no início. Se você está um pouco apertado no início, o valor da parcela é menor, mas tem que pensar o seguinte: ela vai ser integral durante todo o período, ela nunca diminuirá. Esse é o problema da tabela price, tá? Então, a principal vantagem que a gente acha aí nas pesquisas aí das consultorias, tá? Parcelas iguais, amortização crescente e as primeiras parcelas mais baratas. O que é amortização crescente? Por exemplo, você vai ter um empréstimo de uma casa, que a gente vai fazer essa simulação também de uma casa de 400 mil. Você vai pegar um empréstimo de 400 mil, só que o que acontece é o seguinte: a parcela, digamos, seja 4 mil reais. 4 mil reais você amortiza 90 reais do principal, por exemplo. O resto dos 4 mil reais, ou 4 mil menos 90, é juros que você paga no price, tá? E a outra, primeira prestação mais barata, é aquilo. Todo mundo que compra uma casa, logicamente, vai ficar um pouco apertado. Então, assim, só para as primeiras prestações são mais baratas é um ponto assim que tem que ser avaliado, porque assim, isso pode ser ruim lá no final, tá? Agora vamos ver as principais desvantagens da tabela price. Como eu falei, as últimas prestações são as mais caras. O saldo devedor ele é reduzido muito lentamente, como vocês podem ver, porque assim, se você começa lá, você paga 4 mil reais do início ao fim de parcela, mas no início você só bate 90, só vai abater os 4 mil lá no finalzinho. Isso que ele quer dizer, você demora muito para amortizar o valor da parcela lá dos 400 mil que você pegou. E os juros,
muito maior. Vocês vão ver na simulação que eu fiz. O juros é infinitamente maior, tá? Se você quer uma parcela menor, a Price é para você. Mas o que você vai pagar de juros é assustador, ainda mais que essa porcaria que está os juros hoje a 13,75, e a simulação que eu fiz foi em 13,75, você vai ver que o juros está extremamente elevado, tá? Então assim, esses são os pontos que a gente apresentou aí da tabela Price, tá? Beleza? Então agora, só para recordar, parcela menor, só que você demora para amortizar. E a principal desvantagem para mim que eu vejo são os juros elevadíssimos. Pô, sem comparação, os juros assim são quase nível estratosférico, vocês vão ver na simulação. Agora nós vamos mostrar para o Price, tá? Só quero dizer o seguinte, a grande vantagem do Price, do saque, da tabela saque, vocês vão ver, por exemplo, você, trabalhador CLT, ou você que tem um dinheiro guardado, conseguiu juntar um dinheiro enquanto você vai pagando as prestações. Quando você vai abater a parcela do saque, você tem duas opções, tá? Isso fala porque eu fiz assim, né? Eu fiz a minha simulação na época, quando eu financei pela Caixa Econômica, quando eu comprei minha residência, eu fiz assim, eu tinha a opção de diminuir o valor da parcela e tinha a opção de diminuir no tempo. O valor da parcela é quando você está muito apertado mesmo, mas eu não estava juntando dinheiro, eu não estava assim, eu ficava no limite dos gastos, recebia e gastava, incluindo o valor da prestação da compra da casa. Só como eu sou seletista, eu recebo o FGTS. Aí o FGTS ia acumulando. Então a cada 2 anos, essa é a principal vantagem pessoal, tá? Para quem financia pelo saque. A cada 2 anos, o FGTS você consegue abater na parcela, tá? Então essa é a principal vantagem para mim. Então agora a gente vai para as vantagens no geral. E outra, quando você for abater o FGTS, se você escolher no tempo, se você financiou lá em 30 anos, dependendo de quanto FGTS que você recebe, você consegue pagar em 15, em 20, em 10 anos, você consegue, porque você abate do final. Então a tabela saque, ela acumula os juros lá até o fim, sabe? Ela vai acumulando os juros enquanto vai caindo as parcelas. Ela não acumula os juros de forma linear igual a Price. Cada mês ela acumula uns juros. Então, se você daqui a 2 anos você for baixar a prestação, você vai tirar os juros lá do final. Então, você vai deixar de pagar muito, entendeu? Esse é o grande ponto aí da tabela saque. Que são tabela saque, as principais vantagens são parcelas decrescentes, ela começa mais cara que a Price, né? Que é a vantagem da Price, e você vai diminuindo. A amortização constante, por exemplo, você pegou R$4.000, R$400.000, R$4.000 de parcela, você abate 1.000 no início e 1.000 no fim. Então você vai estar sempre amortizando R$1.000 em cada parcela. A diferença vai ser juros. E cada prestação não é linear. Aumenta se os juros aumentar e diminui se os juros diminuir, tá? A última prestação é mais barata. O saldo devedor, como eu falei, foi o meu caso que eu usei o FGTS para bater, o saldo devedor reduz muito aceleradamente e os juros tende a ser menor. E se você abate antecipadamente, se você juntou dinheiro nesse meio tempo, você usou o FGTS, os juros reduz e muito, tá? E desvantagens do saque. A principal desvantagem do saque é a primeira prestação mais cara. Tá, a primeira prestação mais cara, beleza. E se você não
todo mundo que financia uma casa, o início é apertado. A primeira prestação vai ser mais cara. Agora, Valder, como que eu fiz? Eu usei o saque. Peguei o empréstimo na época, em 2014, em 2013, paguei usando o FGTS, tá? E paguei juntando um pouquinho de dinheiro também, mas majoritariamente eu cortei usando o FGTS, porque eu reduzi os juros drasticamente. E foi isso que eu fiz. Agora sim, a gente vai para a cereja do bolo aí do vídeo de hoje, que são as simulações. E ó, tá ruim o negócio, hein? Lógico, eu vou explicar a simulação que eu fiz para vocês. A simulação foi uma casa de 400 mil reais, tá? E juros, usei os juros base, usei a Selic hoje, que é 13,75. Logicamente, não é os juros que você vai achar nos bancos. A Caixa Econômica pode oferecer menos do que a Selic base hoje. O Banco do Brasil pode oferecer menos. Você vai ter que pesquisar no mercado do Itaú, Caixa, nos grandes bancos ou outro lugar que você queira, para ver qual a melhor opção para você. A guerra de empréstimos é muito grande, então cada um vai oferecer o que tem de melhor. Então você vai em cada banco, ver os juros, ver quanto que é os juros de cada banco e ver a sua melhor opção, tá? Então a simulação foi 400 mil reais e 13,75, e é assustador com os juros elevados como está hoje, o quanto que você vai pagar para comprar uma casa. Já dando um pequeno spoiler, no mínimo você paga 2 com os juros que está hoje, tá? Então vamos para a tabela Price. A tabela Price eu coloquei em 30 anos, tá? São 360 parcelas a 13,75. Você começa pagando 4.410, você amortiza só R$ 92 da parcela e você paga de juros 4.300 na primeira parcela. Na última parcela, você paga pouquinhos juros, mas você, como você pode ver na parcela 360, você continua pagando 4.410. Então assim, agora pasmem, são 3 casas que você vai pagar de juros. Se os juros nessa suposição aqui de 13,75, são 3 casas. É muita coisa. Você vai pagar R$ 1.587 para comprar uma casa de 400 mil na tabela Price. Agora vamos para saque. 30 anos, 13,75%. Lógico que isso aqui é exagerado porque os juros vai mudar. Mas para vocês verem a diferença do saque para o Price, você que quer fazer o seu parcelamento, você pode ver que a parcela vai começar mais cara. Logicamente, a maioria do povo brasileiro não tem dinheiro para pagar essa parcela, 5.400 e pouco. Lógico, é óbvio, mas isso aqui é só uma simulação. Como vocês podem ver, amortiza lá os R$ 1.000 por mês. Os juros da primeira parcela é 4.300, da última são R$ 12, mas a última parcela cai para R$ 1.000. Então, a tabela SAI, como vocês podem ver, tem essa jogada que você consegue, antecipando no tempo, vocês reduzem aí o valor dos juros que vocês vão pagar, tá? A tabela saque já é mais fácil. E ao invés de vocês pagarem 4 casas, vocês vão pagar 3 casas no total de prestações, né? Porque o juros está muito alto, mas como eu disse, é só uma simulação. Fiquem aí para salvem essa telinha, porque a telinha da tabela Price, a telinha da tabela saque, porque infelizmente é de chorar se você vai financiar uma casa hoje. Então, para você que ficou aqui, esse foi o vídeo, curta, siga,
compartilhe, aperte o sininho, façam comentários, comentem se gostaram ou não. E é isso aí.